Emanuele, voltamos com você no Estúdio 2. Daqui a pouco a gente retorna aqui direto do estúdio da RBC-FM. Combinado. Daqui a pouco você volta, Rafael. Josiel, muito obrigada pela sua participação de hoje. Você volta também durante a semana para comentar mais aqui com a gente. Mas agora nós vamos até a TV Assembleia Legislativa para falar com ela, Tiara Castilho, que já está por lá para trazer todos os detalhes, todas as informações do Parlamento Goiano para a gente. Tiara, você já está por aí? Conta pra gente o que vai acontecer hoje na Assembleia Legislativa, o que vai acontecer durante esta semana. Bom dia, Tiara, tudo bem? Bom dia, Manu, com M de maravilhosa. Tudo bem? Sim, um excelente dia para você e para todos que nos acompanham. Olha só, já iniciou a minha participação direto aqui do plenário Iris Rezende, falando de uma comissão, um encontro que aconteceu ontem entre os deputados. Olha só, gente, o programa do governo do estado De Volta para Minha Casa, que tem como principal objetivo ajudar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade a retornar para a cidade natal. Esse assunto foi bastante discutido e até elogiado pelos deputados da oposição. Acompanhe. Cerca de 20 projetos constaram na pauta para apreciação pela Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás, sendo 16 projetos da Governadoria, com destaque para a proposta do governo que cria o programa De Volta para Casa. Eu acho que é importante o governo dar as condições para que ele retorne. Melhor que retorne para o seio da família do que ficar perambulando pelas ruas de Goiânia e sabe lá por onde. Então, nesse sentido, acho que é uma boa medida. Esse projeto aqui é um projeto que acho extremamente interessante. E mais do que isso, vou aqui fazer a defesa do governo, né? Além da passagem, ainda tem R$150 de auxílio alimentação, dando um auxílio àquelas pessoas que realmente estão em situação de rua, e estão em situação aí vulnerável. Acho que é extremamente importante. Ao final dos trabalhos, o presidente da Comissão Mista, deputado Wagner Neto, fez um resumo dos projetos e ainda destacou que 6 deles receberam pedidos de vista. Não pudemos apreciar todos os projetos porque teve 6 projetos que foram pedidos vistas. Então, a gente estará remarcando assim que os deputados estiverem aptos a devolver esse pedido de vista. Mas foi uma comissão muito produtiva, muitos projetos que eu acredito necessários para o governo, além de vários outros projetos, né, como o crédito ortogado, que libera crédito às empresas aí de incentivos fiscais para a gente poder impulsionar aqui o nosso desenvolvimento, entre várias carreiras que estarão sendo aí revisados o plano de cargos e salários. Entre elas o Instituto Mauro Borges, servidores do Detran, servidores também da saúde, também aos servidores da educação. Então, realmente foi uma gama de projetos que foram apreciados, mas essa semana ainda tem mais. Assim que os deputados devolverem os projetos que foram pedidos de vista, a gente vai estar voltando aí para poder enxugar a pauta de 2023 e ir para o recesso parlamentar. Ainda na sala de comissões, Wagner Neto abriu reunião da CCJ, que aprovou 3 projetos, sendo um da Governadoria, que solicita a apreciação de convênio de ICMS, outro da mesa diretora desta Casa de Leis e ainda uma matéria do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre o controle externo pela Assembleia Legislativa de Goiás. Olha só, na primeira sessão ordinária dessa semana, que aconteceu aqui no plenário Iris Rezende, os deputados se concentraram na deliberação de projetos da Governadoria. E um dos assuntos mais comentados e debatidos aqui no plenário foi a cassação do deputado Fred Rodrigues. O repórter Murilo Santos tem os detalhes. Alunos do SESI Campinas foram apresentados e homenageados durante a sessão desta terça-feira. Eles venceram uma competição de robótica. No pequeno expediente, os deputados Mauro Ruben e Bia de Lima trataram das matérias sobre os planos de carreira dos servidores públicos. O deputado Fred Rodrigues subiu à tribuna várias vezes para falar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato dele. A única pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte:
por que alguns são caçados e por que outros podem falar o que quiser. Afinal de contas, é o que se fala ou quem fala? Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram aqui. Já no próximo, nós vamos começar a mostrar. Vocês podem ter certeza, pessoal. Vocês podem ter certeza. Eu vou brigar por cada um de vocês, com mandato ou sem mandato. E o que Brasília escondeu de nós, e o que Brasília não nos deixou mostrar, o povo goiano, o povo do Brasil, vai saber. Não é justo que 42.784 goianos sejam eleitoralmente assassinados por pessoas que nunca aqui pisaram para pedir um voto. Ao final da sessão, ele deu entrevista coletiva. A verdade é que não se pode chamar isso de justiça. 42.784 pessoas, cidadãos goianos, foram eleitoralmente assassinados por uma displicência, para dizer o mínimo. O que foi feito aqui hoje está longe de justiça. Perdemos a representatividade, perdemos a força, um ataque inclusive contra a decisão do TRE, onde aqui dos 6 processos nós ganhamos 5 de 6-0 e 1 de 5-1. Então a justiça estava completamente do nosso lado e quando nós olhamos tudo que eu trouxe aqui hoje, todos os fatos, todas as provas, fica cada vez mais fácil de perceber por que eu fui julgado num plenário virtual sem a possibilidade dos meus advogados fazerem a defesa presencial. Recorreremos ao STF, porque pode ser sim que a ministra Carmen Lúcia, relatora do meu caso e responsável por nos colocar no plenário virtual, tenha cometido um erro. São vários casos, me colocaram no plenário virtual com mais 70 casos. Um caso de cassação de deputado estadual sendo analisado com outros 70 casos menores. Mais de 17 horas para os ministros assistirem de sustentação oral, caso eles tenham assistido. Então pode sim que ela tenha cometido um erro, mas minha intenção de recorrer ao STF é só para provar que eu fui vítima de perseguição e não houve erro nenhum. Quem também concedeu coletiva foi o presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto. Ele comentou a situação de Fred Rodrigues. Fred Rodrigues teve aprovação nas urnas, mais de 42 mil votos. Tem uma experiência no parlamento, tem uma experiência profissional em redes sociais e nós precisamos cada dia mais mostrar as ações dos deputados e o serviço prestado à sociedade. E as redes sociais do Poder Legislativo estará, sim, sobre a orientação do deputado Fred Rodrigues, que tem uma imensa capacidade em relação às redes sociais. Será transmitido as nossas ações dos deputados, ações dos servidores e servidoras para servir a sociedade. Não entrará em pauta, seja esta de esquerda ou de direita, mas sim reportando a toda a sociedade as ações dos parlamentares e também dos servidores para com a sociedade, sempre pensando em servir. Será esta a diretoria e a função que Fred vai assumir. E ainda tratou da reta final dos trabalhos parlamentares do primeiro ano da 20ª legislatura. Nosso planejamento é que sexta-feira, dia 22, encerraremos o ano em relação à aprovação de matérias. Caso haja necessidade, podemos postergar sim para a próxima semana ou no mês de janeiro. Nós vamos trabalhar independentemente do recesso. Teremos sessões extraordinárias, repito, sem custo para a sociedade. Nós teremos sessões extraordinárias, se necessário for, na próxima semana, semana coincidida entre o Natal e o Ano Novo, e, se necessário for, também no mês de janeiro. Só não vamos votar matérias no afogadinho. Teremos celeridade, sim, mas com muita responsabilidade, respeitando os prazos regimentais, ouvindo a sociedade, promovendo audiências públicas. Teremos transparência em todos os atos do Legislativo. E após a sessão ordinária, os deputados se reuniram em uma sessão extraordinária, principalmente para discutir e votar projetos do governo do estado. Acompanhe. Deputados se reuniram em uma sessão extraordinária na noite desta terça-feira, onde votaram projetos da governadoria, da mesa diretora da Alego e matérias de origem parlamentar. Em primeira fase, a proposta da governadoria, que cria o programa de Volta para Casa, recebeu a aprovação do plenário.
O deputado Wagner Neto ainda falou sobre a aprovação do plano de cargos e salários do Instituto Mauro Borges. No ano de 2022, eu fui relator da lei da LOA em 2021 para 2022 e fiz um relatório já colocando esse plano naquela oportunidade. Felizmente, não fomos bem-sucedidos, mas também a gente entende os motivos do governo do Estado por ter vetado esse plano que nós fizemos e hoje se concretiza de fato com a autoria desse projeto apresentado pelo próprio governo do Estado, onde também houve uma emenda lá na comissão mista pelo líder do governo, podendo fazer algumas adequações até melhores do plano de carreira desses profissionais. Com 27 votos favoráveis, matéria do governo que garante o pagamento do complemento tarifário das passagens do transporte público da Grande Goiânia passou em primeira fase. Houve a regulamentação do subsídio dos municípios que também tem muitas pessoas que residem lá, onde eles também entram aí com a contrapartida para baratear aí a tarifa, que tem um custo de mais de R$ 7,00 e com o subsídio chega para o usuário a R$ 4,30. Já no encontro da Comissão de Tributação e Finanças, os deputados debateram sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Veja só. No início da noite desta terça-feira, parlamentares se reuniram para apreciar a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2024, sob comando do presidente da Comissão de Tributação e Finanças, deputado Renato de Castro. Em seguida, o relator da LOA, deputado André do Prêmio, fez uma explanação do seu relatório. Fizemos algumas audiências públicas no estado, fizemos uma em Santo Antônio Descoberto, fizemos em Anápolis, fizemos aqui em Goiânia 2 ou 3 audiências e foi bem tranquilo. Tivemos 1.711 emendas parlamentares impositivas dos deputados estaduais e tivemos apenas 13 emendas positivas dos deputados, a qual dessas 13, 11 a gente conseguiu colocar dentro da LOA e apenas 2 foi rejeitada. O relatório foi aprovado na Comissão de Tributação e seguiu para 2 turnos de votação em plenário. E olha só, personalidades do estado de Goiás foram homenageadas aqui no plenário Íris Rezende em uma sessão solene promovida pelo deputado Fred Rodrigues. Veja só. O deputado Fred Rodrigues entregou a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira para 8 personalidades, 4 policiais militares, 1 policial civil, 1 policial penal, o presidente da OAB de Aparecida de Goiânia. Eu tenho certeza que o coração hoje sai diferente de todos que entraram nessa casa. Pelo merecimento, pelo trabalho, pelo olhar de cada um, que fazem a diferença. Não somente em Goiânia, em Aparecida, mas em todo o estado. E para o caminhoneiro Wilson de Matos, 81 anos. A gente tem aqui o senhor Wilson, né, que ficou famoso semana passada por ter desarmado um assaltante numa farmácia, ter impedido um assalto. Ele com seus 81 anos mostrando muita força, mostrando muita coragem, coisa que serve de exemplo para todos nós. E é justamente para isso que essa medalha foi criada. Eu não esperava, que eu jamais eu briguei com ninguém, nunca falei alto com ninguém brigando, nunca discuti com ninguém, não discuto. No trânsito, o pessoal briga no trânsito. Eu dou preferência até para uma bicicleta ou um carro de pé. Eu paro o carro ou o caminhão. E essas foram as principais notícias aqui do Parlamento Goiano na manhã dessa quarta-feira. Amanhã eu volto por aqui, se Deus quiser. Manu, volto com você aí no estúdio. Até mais. Até mais, Tiara. Muito obrigada por trazer aqui pra gente todas as informações da Assembleia Legislativa, tudo que acontece lá no Parlamento Goiano. Amanhã a Tiara volta com mais notícias e agora a gente traz aqui as notícias do estado de Goiás, as notícias aqui do nosso estado para você aí de casa. Continue aqui com a gente no Mundo em Sua Casa.